NEMAT 2022/2. Antes de Galileu Galilei, 1564 a 1642, acreditava-se que para um corpo permanecer em movimento deveria ter sempre uma força aplicada a ele, e ao ser retirada, esse corpo buscava seu lugar natural, entrando em repouso. Então, até Galileu Galilei, então até 1500, desde a Idade Antiga, começou a se pensar sobre isso, até 1500 ainda se acreditava que para o corpo ter movimento tinha que ter força. Se eu tirasse a força, ele parava. Mas sabe que isso não acontece quando você empurra alguém por uma superfície de gelo. Tá? E é porque o que você acreditava até então? Como toda superfície acaba tendo atrito, por mais lisa que seja, ele acaba parando. Mas não se entendia a ideia de força de atrito. Se colocasse uma superfície bem lisa, por que ele para? Ah, porque ele tende a buscar seu repouso. Era o que se explicava, né? O que se entendia do tema até Galileu Galilei perceber que não era bem assim. E Isaac Newton formalizar tudo aí com equações matemáticas, princípios matemáticos, né? E deixar tudo organizado a ideia aí que se comprovou que é o que funciona de fato. Então, continuando aqui, posterior a Galileu, Isaac Newton, 1643 a 1727, engraçado, né? A gente já viu isso, Galileu morreu em 1642, Isaac Newton nasceu em 1643, um ano depois. Tá. Publica no ano 1687 o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, com 3 leis sobre o movimento, sendo que a primeira lei afirma, que é a que mais interessa aqui, qualquer corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a modificar tal estado por forças aplicadas a ele. Então ele está dizendo que movimento retilíneo uniforme ele pode existir, ele deve existir enquanto a resultante for zero. E se acreditava até então que se a resultante fosse zero, o corpo para. Parou de aplicar força, ele tende a parar, ele vai parando. Não se considerava força de atrito, né, que é a responsável pelo vai parando. Né? Então, ele percebeu que todo o corpo vai continuar em repouso ou vai ficar em MRU enquanto a resultante for zero. Quando a resultante sair de zero, ou seja, surgir uma força extra aí, ou que não tinha, digamos, não tinha nenhuma, surge uma força, aí ele modifica e deixa de ter repouso ou MRU. Um dos dois, tá? Que tema é esse, gente? Leis de Newton, claro, né? Ó, aqui tem o livro, a fonte, editora USP, Alvarenga. E aqui, considerando a primeira lei de Newton, mais especificamente, a primeira lei de Newton é o tema dessa questão. Essa questão é outra coisa importante se enfatizar para quem vai fazer o NEMAT. A UNEMAT, em física, adora questões conceituais. São todas conceituais? Não, mas a maioria, sim. Tá? Saber usar os princípios físicos para explicar fenômenos do cotidiano, e nem o corpo parar ou continuar em movimento uniforme. A gente vai ver uma questão para explicar o céu ser azul durante o dia e vermelho ao nascer e pôr do sol, que eu acho que é uma das mais difíceis de entender, talvez de explicar, de saber a explicação certa. Inclusive agora estou olhando aqui pela janela que eu estou gravando, está um pôr do sol fantástico. Bem alaranjado, bem alaranjado. Bom, considere a primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. Não é possível diferenciar o repouso do movimento retilíneo uniforme, uma vez que a força resultante nos dois movimentos é igual a zero. Verdade que a força resultante nos dois movimentos é igual a zero? É, mas você não consegue diferenciar, não tem nenhuma característica. Assim, tem algumas situações que você não conseguiria diferenciar. Por exemplo, se você estiver isolado, né, num trem, sem janela, você está num trem, que não trema nem um pouco, flutuante, que é um trem, digamos, com eletromagnetismo, que não treme, né? Enquanto anda. Aqui tem que ser só plana sobre a superfície. Sem janelas, né? Sem nada que te dê contato com o exterior, você não consegue, você dentro do trem, você não consegue dizer, né, se o corpo, com qualquer experimento que você faça ali, se ele está em MRU ou se ele está em repouso. Né? Então, se você fizer uma bola pendurada no teto, não tem aceleração, ela vai ficar pendurada na vertical, se estiver em movimento com velocidade constante. Mas existe uma característica que diferencia os dois? Sim. Que se você conseguisse medir, você conseguiria perceber. Isso é repouso, isso é MRU. Qual é? Vamos escrever aqui, ó. Movimento retilíneo uniforme versus
repouso. Versus repouso. A resultante das forças no movimento uniforme é zero. No repouso também. A aceleração, no MRU, é zero. Cuidado que MCU não é zero. Se fosse circular, aí a aceleração não seria zero, porque tem a centrípeta, mas no MRU é zero. No repouso, a aceleração é zero, é nula. Até tem um termo aí que para mim se diz que ela é constante igual a zero. Aqui a gente vai usar a ideia de que se ele fala que é constante, automaticamente está implícito que é diferente de zero. Ou é nula ou é constante. Eu acho que podia ter dito que é constante diferente de zero, acho que fica mais claro. Mas o que diferencia as duas aqui? A velocidade aqui é diferente de zero no movimento retilíneo uniforme. E no repouso, não, a velocidade é igual a zero. Está aí. É essa característica que difere o repouso do MRU, a velocidade. Porque aceleração e força são iguais. Então, a sinal alternativa correta. Não é possível diferenciar o repouso do movimento retilíneo uniforme, uma vez que a força resultante nos dois movimentos é igual a zero. É verdade, mas é possível. Se eu conseguir medir a velocidade, é. Tá? Não é possível diferenciar o repouso do movimento retilíneo uniforme, já vi que é possível, uma vez que a aceleração nos dois movimentos é igual a zero. Mas é possível. O que diferencia o repouso do movimento retilíneo uniforme é que no repouso a aceleração é igual a zero e no movimento retilíneo ela é constante. Ele quis dizer constante diferente de zero, tá? Achei que podia ter escrito isso aqui. Tá? Porque nos dois ela é constante, só que um é constante igual a zero e na outra é... Cadê? A aceleração em uma é constante diferente de zero. Cadê? Peraí. O que diferencia o repouso do movimento retilíneo uniforme é que no repouso a aceleração é igual a zero e que no movimento retilíneo ela é constante. Se nas duas ela é constante, é igual a zero. Tá? Para mim, pode dizer que então ficou estranho, né? Aqui no repouso a aceleração é igual a zero. Sim. E no movimento retilíneo ela é constante. Aqui diferente de zero. Não, tá errado porque se você supor quando ele falou que é constante, que quer dizer diferente de zero, no movimento retilíneo ela não é constante diferente de zero. Ela é constante igual a zero. Tá? Por isso que eu não gostei dessa palavra constante, mas dava para responder, porque se você pensar que o constante ficou vago, porque não falou, aí você não teria resposta nenhuma. O que diferencia o repouso do movimento retilíneo uniforme é que no repouso a velocidade do corpo é igual a zero, e no movimento retilíneo ela é constante, diferente de zero. Que aqui você poderia falar assim, nos dois ela é constante, né? Ficaria estranho. Então não seria o que diferencia, porque no repouso a velocidade é constante igual a zero. Ela está constantemente ali, nula. E no movimento retilíneo ela é constante diferente de zero. Tá? Então supõe que constante quer dizer constante diferente de zero. Aí sim, é verdade, é a velocidade que diferencia. Só tinha essa opção, então você tem que assumir que o constante que está dizendo é diferente de zero, senão não teria resposta. O que diferencia o repouso do movimento retilíneo uniforme é que no repouso a força que atua no corpo é igual a zero. Verdade. E no movimento retilíneo ela é constante. É constante igual a zero. Mas se você assumir que ele falou que é constante diferente de zero, isso é mentira. No movimento retilíneo ela é igual a zero também, né? A força. Isso aqui, ela ser diferente de zero no movimento retilíneo uniforme, se acreditava antes de Galileu. Né? Estavam equivocados. Questão gabarito D de dado.